O bigode chinês é um problema que atrapalha e incomoda muitas pessoas, especialmente pessoas mais maduras. Ele tem o nome técnico de sulco naso, porque ele vem do nariz até o queixo, então naso mentoniano, ou em algumas pessoas ele pode ser um pouquinho mais curto, vindo do nariz até o lábio. Esse sulco acaba provocando uma aparência de cansaço, uma aparência de tristeza, e muitas pessoas acabam investindo em creme inicialmente para tentar resolver e melhorar essa aparência. E nem todo caso resolve do mesmo jeito. Então eu quero conversar com vocês hoje e explicar minuciosamente o porquê que esse problema acontece, para vocês entenderem as possibilidades de tratamento. O bigode chinês acontece por conta de uma ptose, uma queda do rosto e que acaba pesando nessa região. Quando a gente é mais jovem, o rosto é do formato de um triângulo invertido. E com o passar do tempo, ele muda de posição, ele inverte. Então, ele passa a ser um triângulo com a base mais larga. E isso mostra o quê? Que o processo de envelhecimento, em que vai acontecer uma reabsorção óssea, uma reabsorção, uma diminuição também dos coxins de gordura, que são compartimentos de gordura localizados no rosto. E se somando à flacidez de pele e a uma diminuição do colágeno, tudo isso vai contribuir para um resultado de derretimento, de cansaço. Então, o terço superior da face vai pesar sobre o terço médio e o terço médio sobre o terço inferior. O rosto envelhece lateralmente para o centro e de cima para baixo. Então, o lugar que mais vai sofrer, uma das regiões que mais vai sofrer com o processo natural de envelhecimento, vai ser essa região onde surge aí então o bigode chinês. E é por isso que ele aparece. Em algumas situações, é possível usar cremes e que vão conter alguns ativos, como alguns ácidos que estimulam a produção de colágeno. Existem também os cremes preenchedores, que contêm geralmente uma substância chamada ácido hialurônico. É uma substância, é um ativo com um grande poder de hidratação. Então, quando a nossa pele absorve o ácido hialurônico, ele vai atrair a água e provocar uma hidratação e uma melhora do contorno da superfície da pele. Isso funciona em quais casos? Em pessoas mais jovens que têm esse sulco minimamente marcado, não chega a fazer uma área de sombra grande, há casos bem leves. Uma outra proposta de tratamento é a injeção de produtos que vão devolver o volume que outrora fora perdido com o processo de envelhecimento. Então, como eu expliquei inicialmente, o bigode chinês aparece por conta da perda dos coxins de gordura, reabsorção óssea e flacidez de pele, né, e diminuição do colágeno. Então, uma opção seria a aplicação de bioestimuladores, não diretamente no bigode chinês, mas justamente nas regiões do rosto que precisam ser tratadas para devolver esse volume, as regiões do rosto em que dão sustentação para a pele e para os tecidos e que resolve o bigode chinês. Então, a região malar, especialmente. Então, o volume nessa região da bochecha e na lateral do rosto, ele reposiciona a face de um modo bastante natural, dando uma resolução para o bigode chinês. Também pode ser usado o ácido hialurônico, que é um preenchedor. Inicialmente é feito a reposição de volume nas estruturas da face, né, do terço médio da face, e no segundo momento é feito, de fato, o preenchimento do bigode chinês, né, do sulco naso-mentoniano propriamente dito. Esse tipo de tratamento é indicado especialmente para as rugas moderadas a graves, rugas que não vão melhorar com o uso de cremes, hidratantes, preenchedores, tá certo? E tem uma terceira opção de tratamento que é o uso de tecnologias. Então, existem ultrassons microfocados, aparelhos que vão estimular a produção de colágeno
no rosto e devolver a sustentação que o terço médio e inferior da face precisa para voltar no tempo. Eu foco bastante nisso, porque eu acho que é importante focar em resultados naturais, então não tentar modificar a pessoa, tentar de fato voltar no tempo para ela e fazer ela se parecer de como era mais jovem. Então também pode ser feito uso dessas tecnologias, como alguns tipos de aparelhos com laser ou com ultrassom, que vão devolver a sustentação, o estímulo do colágeno para a pele. Geralmente, nos casos mais graves, esses tratamentos são associados. Então, é associado o uso de bioestimuladores e ácido hialurônico com as tecnologias. Como qualquer procedimento realizado tanto no corpo quanto na face, o tratamento do bigode chinês pode sim envolver riscos, isso desde a aplicação de cremes até as tecnologias ou uso de medicação injetável. Então é muito importante conversar com o seu médico sobre as situações de saúde e explicar tudo para ter um planejamento bem adequado para cada situação. Normalmente, o preço para uma aplicação de ácido hialurônico é dependente da quantidade de ampolas utilizadas. Então, pode-se dizer que o preço da correção, né, da resolução do bigode chinês vai depender da gravidade do caso, ou seja, do tanto de tecnologia investida, então mais sessões de tratamento ou uma maior quantidade de ampolas para resolver esse problema. Uma dica que eu dou para quem está pensando em resolver esse problema do bigode chinês é prestar muita atenção e escolher com cuidado o profissional para fazer esse tipo de procedimento. Porque não é incomum encontrar casos de pessoas exageradamente trabalhadas com preenchedores, como também casos de aplicação incorreta, onde, por exemplo, pode ser feito a reposição de volume apenas no bigode chinês em quantidades exageradas, esquecendo de repor a região malar. O resultado desse tipo de aplicação vai ser uma aparência não estética, uma aparência feia. Então, procure profissionais que entreguem resultados naturais. Uma outra dica que eu dou é não se preocupar com a resolução imediata do problema, porque esse tratamento pode ser realizado em etapas. Então, é possível aplicar uma quantidade de ácido hialurônico, repor o volume malar e preencher o sulco nasomentoniano. E caso não tenha obtido um resultado satisfatório, não tem problema nenhum em prosseguir com a aplicação. Eu acho que essa medida mais cautelosa é bem interessante porque a gente consegue resultados com maior qualidade e uma quantidade menor de ampolas. Então, pessoal, hoje eu conversei com vocês sobre o bigode chinês. Expliquei as causas desse problema, como que ele surge e por que ele surge e quais as opções de tratamento para resolver essa aparência, esse sulco que provoca uma aparência tão triste e cansada. Se você tiver alguma dúvida ou quiser deixar alguma pergunta para mim, é só escrever aqui embaixo. E se você tiver também uma sugestão de conteúdo, eu vou ficar muito feliz em desenvolver uma pauta e explicar algo que vai diretamente às suas dúvidas. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo!